Como a médica pode gastar para se tornar uma doutora investidora? Bom, gente, para que, a gente possa aí aprender melhor, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação, para facilitar mais o aprendizado. E por que será que eu preciso aprender, Isso é muito importante, afinal de contas. Como que você vai se tornar uma doutora investidora se você não tem consciência dos seus gastos, se você não sabe quanto sobra aí para poder investir de verdade? O que aconteceu comigo na minha história foi exatamente isso. Eu queria ser uma doutora investidora, mas eu não tinha consciência nenhuma dos meus gastos. E comecei a aprender a investir. Aprendi a investir. Mas não sobrava dinheiro, gente. Não sobrava nada. Então, não adiantou muito também eu aprender sobre investimentos, porque eu não conseguia ter controle dos meus gastos, gastava muita coisa sem necessidade e sem entender realmente o porquê que eu fazia aqueles gastos, Eu até escrevi aqui qual era o meu sentimento. Eu escrevi assim, por que eu gasto, Por que eu gasto além do esperado? Eu não sei, na hora do gasto, eu não sabia nem se eu podia ou não gastar, sabe? Eu simplesmente gastava, como um impulso, sem entender realmente o que eu estava fazendo ali naquele momento, tá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, como a médica pode gastar para se tornar uma doutora investidora? De fato, a gente precisa aprender, tá? Primeiro motivo de todos, o primeiro motivo para você aprender a gastar certo é porque, sendo uma doutora investidora, você vai alcançar a sua liberdade financeira, as suas liberdades de escolhas. E você sabia que a satisfação do ser humano, ela está intimamente relacionada às suas opções de escolha. Quanto mais opções de escolha você tem, mais satisfeita você fica. Então, quando você tem liberdade financeira, as suas opções de escolha aumentam. Então, você quer ter sua liberdade? Você quer ter sua liberdade? E isso é uma coisa que eu sei que muitas colegas querem. Quer ter a sua liberdade, suas opções de escolha, decidir o que você quer realmente da sua vida. Às vezes a gente trabalha os horários que a gente trabalha porque a gente tem motivos para fazer isso no momento. Ou seja, eu tenho contas a pagar, eu tenho uma família a sustentar. Mas qual é o motivo de reduzir os meus gastos para investir para o futuro? O motivo é para que eu possa ter opções de escolha. Ou seja, eu quero escolher se eu quero continuar trabalhando ou não. Eu quero escolher os horários que eu quero trabalhar e não por necessidade financeira. Esse é o grande maior motivo que você tem que entender e que você precisa ter essa consciência dos gastos, para que você consiga ter sua liberdade financeira no futuro. E isso aqui é o que muitas pessoas vivem. É aquela situação assim, que eu tenho 1 milhão de coisas para pagar, 1 milhão de coisas que eu já gastei, que eu consumi, que eu não tinha noção. Acho que uma plaquinha importante que falta aí é a fatura do cartão de crédito, Mas a gente vê, tem matrícula, material escolar, água, luz, telefone, moradia. E além de tudo isso, você ainda faz gastos desnecessários. Gastos ali que não precisariam estar ali, principalmente no cartão de crédito, porque o cartão de crédito te dá essa sensação de poder, te dá essa sensação que você pode, você vai lá e consome. Só que da mesma forma que eu coloquei aqui na minha escrita, eu não sei se eu posso ou não gastar, porque eu não tenho esse controle, eu não sei se isso vai me atrapalhar ou não. Então, eu preciso, além dessa clareza, mas ali no momento do impulso, o que vai me fazer feliz é aquele consumo. Então, eu não consigo visualizar lá na frente o que esse consumo vai me trazer. Então, eu vou lá e consumo, Vou lá e compro, vou lá e me satisfaço.
é uma satisfação que você tem ali no momento. Porém, né, quando a gente pergunta os grandes objetivos das pessoas, os grandes objetivos qual o seu sonho? Eu quero ter liberdade financeira, eu quero ter tempo, né, para curtir minha família, para cuidar de mim, tempo para fazer as coisas que eu gosto, eu quero ter tranquilidade financeira, eu quero ter mais felicidade, eu quero ser mais feliz, quero fazer viagens, eu quero ter mais qualidade de vida. Esses são os grandes objetivos que as pessoas têm. E quando você pede, nossa, quais são os seus grandes sonhos? Quais são os seus grandes objetivos de vida? Em nenhum momento a gente vê assim, cara, meu objetivo de vida é eu chegar no shopping e comprar tudo que eu quero. Né? A gente pouco vê. Na verdade, o que a gente quer são coisas mais abstratas, né? O meu objetivo... Algumas pessoas têm como objetivo coisas mais concretas, como uma casa, a casa dos sonhos, eu quero ter um carro, eu quero ter alguma coisa assim. Mas a maioria das coisas, elas são um pouco abstratas. Por quê? Porque o que está relacionado realmente à nossa satisfação de vida são outras coisas, e eu vou mostrar para vocês. E isso aqui são pontos que eu anotei também. Por que eu estava lendo esperado, né? Eu busquei fazer esse brainstorm, assim, retrógrado, né? Se assim eu posso dizer, para eu entender por que eu gastava. E uma das coisas que era muito evidente, né, no meu excesso de gastos, era porque eu não conhecia os meus objetivos. Eu não tinha objetivos, eu não sabia o que eu queria de fato com o meu dinheiro. E por não saber o que eu queria de fato com o meu dinheiro, eu gastava com o que aparecia na minha frente, né? O que eu achava que era a melhor oportunidade ali naquele momento. Então, assim, se eu tinha vontade de comprar algo para minha casa, algo para mim, se eu tinha vontade de comprar algum aparelho eletrônico, algum eletrodoméstico, se eu tinha vontade de fazer uma viagem momentânea, eu ia lá e fazia, porque eu não sabia quais eram os meus objetivos reais, né? Apesar de a gente ter objetivos de viagem, ter objetivos de uma compra, de um eletrodoméstico, de algo assim, mas não era nada planejado. Era assim, de repente aparecia a oportunidade e eu ia lá e comprava. Então, eu não sabia qual eram os meus objetivos de compra também. Porque além da gente ter objetivos de realizações, a gente também precisa ter objetivos de compras, né? Então, quais eram a minha ordem de prioridade das minhas compras? Eu não tinha. Então, isso atrapalhava muito na hora de organizar meu dinheiro. Então, na verdade, sobrava dinheiro para mim. Só que esse dinheiro que sobrava não tinha objetivo nenhum. Então, o que eu fazia? Gastava todo. E aí não sobrava mais nada. Então, assim, quando eu pagava todo o meu custo de vida, sobrava dinheiro. Por não ter objetivo nenhum, eu ia lá, saía gastando todo aquele dinheiro e não fazia nada, né? Aquela sobra não virava nada, eu torrava tudo e aí ficava no 0 a 0 todos os meses, tá? Bom, sobre as minhas anotações dos meus sentimentos, era isso que acontecia. E por que meu dinheiro vai para onde não é o meu objetivo? Primeira coisa que você tem que entender são os seus objetivos, né? Porque quando eu começo a gastar com coisas que não são os meus objetivos, que era o que acontecia comigo, era porque eu não entendi os meus objetivos. Mas depois que você entende os seus objetivos, pode ser que você continue a gastar com coisas que não são seus objetivos. Por exemplo, uma pessoa que está acima do peso, ela sabe qual é o objetivo dela, né? O objetivo dela é perder peso. Mas por que ela continua tendo atitudes de alguém que não está caminhando para o seu objetivo? Ou seja, ela continua tomando atitudes, ela continua comendo errado, ela continua, né, fazendo coisas erradas. Por que eu também não consigo focar no meu objetivo e acabo gastando com coisas que não tem nada a ver? A gente tem que entender isso, porque o gasto em excesso, ele vem daí. Ele vem de você
empregar o seu dinheiro em coisas aleatórias, né? Mas, gente, por que eu gastei o dinheiro com isso? Na verdade, eu queria que esse dinheiro virasse outra coisa, era para outro objetivo. E aí, a gente entende que entra aí a neurociência, né? Entra aí as finanças comportamentais. E dentro de todo o composto aí dos hormônios da felicidade, tem um muito importante que é a dopamina. A dopamina, ela é o hormônio da recompensa, né? É o hormônio que te traz satisfação, que te traz aquele prazer. Então, por ele ser o hormônio da recompensa, você sente a necessidade de ser recompensada por coisas que você faz. Por exemplo, eu trabalho muito, eu preciso ser recompensada. E a dopamina, quando ela é liberada no seu corpo, você aprende exatamente aquele caminho. O seu cérebro, ele é tão inteligente que ele sabe o que te libera dopamina. E ele te convence a ir por aquele caminho, porque ele precisa desse hormônio sendo liberado para ter satisfação. Então, assim, eu tô cansada. Eu preciso de uma satisfação, né? De algo que me satisfaça, de algo que me recompense, de algo que me traga felicidade. O meu cérebro, né, de forma super inteligente, ele vai pelo caminho mais fácil e pelo que ele sabe que mais me recompensa. E aí, eu não sei se vocês, né, sentem isso, essa sensação de eu mereço. Né? Toda vez que você está extremamente, né, cansada, ou triste, ou até mesmo feliz. Então, assim, são vários sentimentos que a gente tem para ter aquela coisa assim, eu mereço, né? Isso vai ser uma recompensa para mim. Tanto quando você ganha algo, você quer ser recompensado por ter ganhado, quanto você tem uma perda. Você quer ser recompensado por estar tendo aquele sentimento ruim. Então, todos os nossos sentimentos, né, trazem essa sensação de merecimento. Onde o nosso corpo sabe que vai ter uma liberação de dopamina mais rápida, é para onde ele caminha. E comprovadamente, né, cientificamente comprovado, sexo e comida, né, são dois pontos em que tem uma liberação de dopamina muito grande. Porém, o sexo, você precisa gastar energia e a comida, você repõe energia. Quando você está com uma energia muito baixa, o que é energia muito baixa? É cansada, esgotada, sobrecarregada, com aquela sensação de frustração. Você não vai querer gastar mais energia. Você está no modo sobrevivência. Você está ali economizando energia. No modo sobrevivência, a nossa ocitocina está muito baixa, né? Que é o nosso hormônio do amor. Então, sexo não vai ser a opção. Na verdade, você vai optar por comida. É a opção que você vai optar. E o nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele vai optar por comida porque aquilo libera dopamina e você vai sentir satisfação, tá? Só que tem dois tipos de comida, né, gente? Tem aquela comida que a gente faz, aquela comida que é mais barata, e aquela comida que a gente compra, que acaba aumentando os nossos gastos. E quando aumenta gastos, a gente vai entender onde vai parar. Se eu tô cansada, sobrecarregada, eu não vou ter aquela energia para poder fazer uma comida. Eu vou optar pelo que é mais fácil ainda. Então, sempre a gente vai optar pelo que é mais fácil, sempre a gente vai optar pelo que é mais rápido, tá? E pelo que é novidade. É incrível. A dopamina, ela gosta muito do novo, né? A dopamina, na verdade, ela gosta, não. O nosso cérebro libera muita dopamina quando é algo novo, quando é uma novidade. Então, muitas pessoas são estimuladas também a consumir coisas novas, né? A querer experimentar coisas novas por essa liberação de dopamina. Entram gastos aí também. Então, gente, às vezes,
nós somos, né, tomados por esse estímulo exagerado de dopamina. A gente quer ter uma liberação de dopamina constante, você vicia nessa liberação de dopamina. Um exemplo, né, são pessoas viciadas em cocaína. A cocaína, assim, tem uma liberação de dopamina brutal. E lógico, né, que essa liberação de dopamina brutal vai causar um prejuízo aí nos receptores de dopamina, e essa pessoa sempre vai precisar de uma liberação de dopamina maior, 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 maior. Fazendo uma comparação nas suas devidas proporções, imagina só, quando você vicia nessa liberação de dopamina, tanto em compras, né? Porque comprar uma blusa, comprar alguma coisa no shopping, passear para comer, vícios de jogos também, tá, gente? Libera dopamina. Quando você fica viciado nisso, nessa liberação de dopamina, você sempre quer mais, você sempre quer algo melhor, você sempre quer algo mais novo, você sempre quer, né, estar exposta ainda mais a essa liberação de dopamina. Afinal de contas, né, você precisa dessa felicidade, dessa satisfação, desse hormônio presente na sua corrente sanguínea, porque às vezes você não está tendo essa satisfação em outras áreas da sua vida. Então, a gente corre para onde é mais fácil, para onde é mais rápido, tá? E isso vicia, gente. Chega ao ponto de você não saber mais, né, como ficar sem essa dopamina no seu sangue, mas você precisa de estímulos maiores, cada vez maiores. E a dopamina, ela quando ela é liberada, ela gera um impulso. Então, ela é liberada um pouco antes ali daquele consumo, né? E você se torna impulsiva. Parece assim que você não consegue controlar o seu impulso a partir do momento que você sente aquela liberação de dopamina. Às vezes você não quer comer, às vezes você não quer comprar, e naquele momento você diz, vou comer, vou comprar. Sabe, você tá com o celular na mão para fazer aquela compra. Eu vou comprar. Eu vou comer. Então, realmente ela é gerada por esse impulso. E o que esse excesso de gastos mais me causa? Porque, assim, eu entendo, né, que agora eu estou num momento de gastos um pouquinho maiores do que eu gostaria. Mas o que esse excesso de gastos vai me causar? Primeira coisa, uma satisfação momentânea, né? Quando eu gasto, eu tenho aquela satisfação de ter comido, aquela satisfação de ter comprado, aquela satisfação, né, daquele prazer momentâneo. Porém, né, a meia-vida e o tempo, né, da dopamina, ele é muito curto. Então, ele tem um efeito muito rápido e depois, né, acabou. O que você vai fazer, né? Você vai sentir, o que você vai sentir? Você vai sentir uma insatisfação constante, porque você precisa de mais dopamina. Você quer mais, né, hormônios da felicidade. Então, enquanto você está focando a sua felicidade, a sua satisfação apenas em consumo, em comer bem, em comprar, você vai ter uma insatisfação constante. Porque esse sentimento que a compra e que a comida te dão é muito passageiro. Você vai querer de novo, você vai querer de novo. E quanto mais você consome, quanto mais você compra, quanto mais você gasta, mais você vai precisar trabalhar. E quanto mais você trabalha, né, por necessidade de ganhar o dinheiro para pagar suas contas, mais estressada você fica. E quanto mais estressada você fica, mais reduz a sua ocitocina, que é o hormônio do amor. Mais distante você vai ficar das coisas que você ama. Por quê? Porque você tem menos tempo para fazer realmente as coisas que você ama. Estar perto da sua família, né? Liberar todo aquele amor, né, que está ali presente, apesar de você amar também o seu trabalho e liberar a ocitocina lá por estar ajudando os outros, né?
Mas se você tiver um alto nível de estresse, a ocitocina cai, reduz a sua empatia, reduz a sua vontade de ajudar os outros. Até isso vai prejudicar o seu trabalho. Então, quanto mais você se distancia da ocitocina, que é o hormônio do amor, né? Mais você vai ficar triste com o seu trabalho, mais estressada você vai ficar, e você precisa trabalhar muito, porque você vai ter que pagar aquela satisfação momentânea, aquela necessidade de liberação de dopamina que você teve na hora de consumir em excesso. E aí, reduz a empatia, nível de estresse elevado. O que você vai ter que fazer quando seu nível de estresse está elevado? Mais recompensa, porque eu preciso, eu mereço. Eu estou muito cansada, eu estou muito estressada, eu preciso ser recompensada. Mais dopamina, mais gasto. E aí, chega num ponto que recomeça o ciclo. Mais dopamina, mais gasto, insatisfação, reduz a ocitocina, reduz o amor, reduz empatia. E isso, gente, vira um ciclo, né? Um ciclo negativo quase automático na sua vida. Porque a dopamina, como eu estava comentando, né, ela, quando o seu corpo quer dopamina, é quase um impulso. Ele gera ali uma impulsividade, um sistema difícil de controlar. Quando você está nesse nível de querer mais dopamina, mais dopamina. Imagina o viciado, né? O viciado, ele tem essa liberação de dopamina no corpo. Olha como é difícil controlar o impulso de um viciado. E eu não estou falando que você tem vícios, mas eu considero, né, a comida, às vezes, o doce, né, um vício. O açúcar é um vício, né, gente? Vocês já sabem, tem estudos comparando o açúcar com a cocaína. E eu tenho muita dificuldade de controlar o doce. Hoje eu até comemorei, né? Porque a comemoração, né? Quando você vence, isso também libera dopamina. Então a gente tem que comemorar algumas coisas e comemorar de comemorar mesmo. Eu estava aqui comemorando. Aí o Sidney me olhou e falou assim: o que é isso? Eu falei: tô comemorando. Ele falou assim: eu percebi, que comemoração é essa? Eu falei assim: porque eu consegui passar 7 dias sem comer açúcar. Então, fiquei, né? Comemorei. Abri uma exceção e vou voltar a fazer né, o meu planejamento de novo. E esse recomeço do ciclo ruim, do vício, que vai te levar para o excesso de gastos. E isso vai te causar cada vez mais uma insatisfação, um distanciamento do amor, e recompensas, e mais gastos, e mais gastos. Eu não sei se vocês responderam uma pesquisa, mas eu fiz a pesquisa e 80% das médicas que responderam a nossa pesquisa disseram que querem reduzir os seus gastos. Então, se a gente quer reduzir os nossos gastos, a gente precisa entender o porquê que eu gasto. E é justamente aqui. Você precisa entender o porquê que eu gasto. Eu quero ter essa satisfação. A satisfação é a liberação da dopamina. Então, se eu não entendo como que eu posso ter a satisfação em outras coisas que não seja o consumo, que não seja essa comida, né? Porque cada vez eu quero uma novidade, eu quero uma comida mais gostosa, eu quero uma comida mais elaborada também. Se eu não entendo como que eu posso liberar a dopamina de outra forma, eu quero ter essa satisfação de outra forma, que não seja relacionada ao consumo, ao gasto, né? Ao dinheiro. Porque hoje eu entendo. Quanto mais eu gasto para ter satisfação, mais eu vou ter que trabalhar, mais menos tempo eu vou ter, né? E se eu tiver que trabalhar em excesso para pagar contas, maior nível de estresse. Isso pode gerar o quê? Redução de serotonina, depressão, ansiedade. Então, isso eu não quero. Então, eu tenho que aprender a liberar, né, fazer essa liberação dos hormônios da felicidade de outra forma. Porque o excesso de gastos eu sei para onde vai me levar. Não, eu não quero isso. Eu quero ir pelo outro caminho. Outra liberação hormonal. E a satisfação, ela está ligada a quê? A satisfação, ela está intimamente ligada a vários pontos, né? Que a gente não percebe, que ali são gatilhos para a liberação de dopamina. Primeiro,
Algumas pessoas têm na sua personalidade, elas são pessoas mais satisfeitas, né? A gente percebe isso. Tem pessoas que elas são rabugentas mesmo, né? Às vezes você já conheceu pessoas assim que elas são mal-humoradas. É da personalidade dela, né? É uma pessoa mais mal-humorada. E tem pessoas que são mais satisfeitas com a vida por personalidade e genética, né? É bom incluir a genética aqui. Porém, tem pessoas, né, que começam a viver de forma noturna, né? São aquelas pessoas que têm menos exposição à luz do sol. Isso é comprovadamente científico, cientificamente comprovado. Já fizeram aqueles estudos, né, nos países que têm um menor tempo de exposição ao sol, que são pessoas mais depressivas, né? Elas têm um grau de satisfação menor. Então, quanto mais cedo você acorda, e você dorme mais cedo também, tem uma noite de sono melhor, mais satisfação você consegue ter. E aí a gente percebe, né? Colegas médicos, muito plantão noturno, às vezes dorme durante o dia porque faz o plantão noturno e começa a mudar muito aí o ritmo do ciclo circadiano. Positividade, aí são pessoas que buscam mesmo a positividade, não tem a ver com a personalidade. São pessoas que elas buscam ser mais positivas, né? Pensar mais de forma positiva, que as coisas vão dar certo. Aí é um momento em que você precisa ter essa atitude de buscar coisas mais positivas. Isso aqui são estudos, tá, gente? São estudos, tem um estudo que se chama o grande estudo que foi feito, então tem muito a ver com isso. Um casamento mais feliz e ativo sexualmente traz mais satisfação, ou seja, aqui não vai ter nada relacionado a comida, a compras, aqui está relacionado aqui tem muito a ver com relacionamentos. Genética, né? Foi feito um estudo, porque foi feito um estudo com gêmeos, né? E eles têm um nível de satisfação muito parecida, mesmo tendo vidas diferentes. Idade, a idade tem a ver, porque quanto mais a idade passa, geralmente mais satisfeitas as pessoas estão com a vida. Mesmo, às vezes, você vê pessoas mais velhas que, mesmo com problemas, elas têm um nível de satisfação maior do que adolescentes, por exemplo. Né? Então, adolescentes estão naquela fase assim, que parece que nada tá bom, tudo é muito chato, e tem a ver com grau de satisfação. Dinheiro. Então, quanto mais dinheiro você tende a ter um grau de satisfação maior, que não tem a ver com a felicidade, tá? Foi feito um estudo que até 70 mil, na verdade, o estudo era com dólares, né? Até 70 mil dólares, a pessoa tinha um grau de felicidade muito grande. Ia crescendo o grau de felicidade. Passou disso, o grau de felicidade não influenciava mais, mesmo que a pessoa ganhasse muito mais. Mas a satisfação, sim, né? Porque a satisfação aqui também tem a ver com o poder de escolha, e o dinheiro te dá isso, te dá poder de escolha. Propósito, pessoas com propósito mais bem estabelecido, elas têm um grau de satisfação maior. E aqui eu percebo assim, se eu perguntar, tipo, Amanda, o que você faz? Aí a pessoa diz assim, eu sou médica. Não, eu não estou perguntando qual a sua profissão, eu estou perguntando o que você faz. E depois que você entende que ser médica não é o que você faz é ajudar as outras pessoas através do seu conhecimento na medicina, é você mudar vidas através do seu conhecimento da medicina. O que você faz é o seu propósito, o que você faz é o que você ama fazer. Então, quando o que eu faço, eu ajudo pessoas. O que eu faço, eu curo pessoas na medida do possível, né? Através do conhecimento. Então, tem uma frase muito famosa, eu não vou me lembrar de cabeça que eu sou péssima disso, mas tem aquela frase, né? Curar quando possível, tem uma continuaçãozinha, tirar a dor, né? Vocês vão lembrar aí, não me lembro
assim, a frase por completo, mas é o seu propósito, é o que realmente você faz da vida. Carreira, se você está feliz ou não com a carreira que você vem desenvolvendo. Religião, né? Pessoas que têm alguma religião, alguma fé, têm mais satisfação. E socialização. Então, isso aqui são tópicos, são coisas em que estão muito ligadas à satisfação. E você não vê nada relacionado aqui à compra, né? A comida em si. Então, a ausência de satisfação na vida faz com que você busque onde está mais fácil e rápido encontrá-la, que é na comida e nas compras. Quando você entende onde você vai encontrar satisfação de vida, você tenta mudar o fluxo. Todo o fluxo de satisfação, na maior parte das pessoas, estão para a comida, por isso o grande grau de obesidade no mundo, estão para as compras, né? Se a gente for observar o comportamento dos americanos, é um grau de consumismo muito grande. E isso tem chegado cada vez mais para a nossa sociedade. Então, nós somos expostos a um consumismo exagerado. As crianças hoje são muito expostas a isso também. Por quê? Satisfação, dopamina. E a gente esquece de onde a gente pode buscar realmente satisfação e liberação de dopamina. Então, para eu ser mais satisfeita na minha vida sem gastar, o que eu preciso fazer? Essa estratégia, ela é muito importante na hora de você aprender a reduzir os seus gastos. Porque eu quero liberar hormônios da felicidade, eu quero ficar satisfeita. E eu estou liberando isso na forma de consumo, na forma de gastos. Para eu aprender a investir com qualidade e eu ter os meus investimentos para alcançar aqueles meus objetivos, eu tenho que ser feliz no presente reduzindo gastos, tá? Então, o que vai liberar mais hormônios da felicidade? Aí eu incluo endorfina, serotonina, ocitocina. Primeiro, mais experiências com as pessoas que você ama. Isso vai trazer muito mais felicidade. E quando eu falo experiências, não tem a ver com gasto, tá? Experiências é você estar próximo deles fazendo alguma atividade interessante. Ontem eu estava fazendo um bolo de cenoura com o Heitor. Gente, é tão prazeroso. Mamãe, eu quero descascar a cenoura. Mamãe, eu quero quebrar o ovo. E tem muita gente que está tão estressada, com a ocitocina tão baixa, que ela nem consegue aproveitar aquele momento. Ai, menino, tu tá sujando tudo. Ai, tá me atrapalhando. Ai, eu preciso fazer... Sabe? Essa experiência, quando você está com o nível de estresse mais baixo, isso libera tanto hormônio do amor que vai liberar. E o hormônio do amor, gente, ele é possivelmente o hormônio da felicidade. Já tem estudos que comprovam que a ocitocina, ela não é só esse hormônio do amor que a gente sabe, da amamentação, da relação da mãe, não é só isso, tá? Tem muito mais relacionado à ocitocina do que isso. Planejar o futuro. Planejar o futuro faz com que você libere endorfinas. E a endorfina está muito liberada, muito relacionada a essa sensação de prazer. Então, quando você definir os seus objetivos, planeja o futuro. É tão gostoso quando você começa a planejar uma viagem e o que a gente vai fazer. Quanto mais detalhes você entra, mais satisfeita você vai se tornando naquele planejamento do futuro. Quando você planeja o futuro assim, eu quero fazer uma viagem para visitar minha irmã, meu irmão, que mora nos Estados Unidos, que mora na Europa, e só. Esse é um planejamento que você fez. Agora, tenta planejar o futuro de uma forma diferente. Eu quero planejar essa viagem com meu irmão. Vai ser tão maravilhoso poder dar um abraço nele. E nós vamos, cada dia diferente, nós vamos aproveitar o dia, nós vamos passear para tal lugar, nós vamos, experimentar coisas diferentes, e a gente vai isso, e o planejamento muda, o seu humor muda, a liberação muda, o desejo de conquistar esse objetivo muda completamente. Então, planejar o futuro tem que ser dessa forma. Exercício físico, afinal de contas, a gente sabe, a gente já tem essa consciência que exercício físico libera endorfina, mas, para quê?
fazer exercício físico, se eu consigo hormônios da felicidade de uma forma mais rápida, de uma forma mais fácil, porém, empregando mais dinheiro nisso. Então, faça exercício físico. Gente, eu sei que tem mulheres que amam dançar, que durante a infância amavam dançar, coreografias para cá, e na fase adulta, sabe, a corrida do dia a dia, perdem isso. Eu sei que tem mulheres que amam luta, que amam pedalar, que amam um esporte, um vôlei, uma natação, mas simplesmente na correria do dia a dia, aquilo se perde. E o que eu falo para vocês? Retomem algo que vocês amam fazer, porque isso vai te deixar muito mais feliz, muito mais satisfeita na vida, né? E você se desprende um pouco daquele gasto, porque você agora só sabe ter felicidade quando você gasta, quando você come. Mais socialização com a família envolvendo preparação de refeição, porque tem a ver com ocitocina, tem a ver com a dopamina, que é liberada, né, na comida. Você consegue ter socialização, envolve várias coisas. Socialização, família, comida, é muita coisa junta que libera prazer. E voltar a ter prazer nas coisas simples. Geralmente as pessoas começam a nivelar o prazer dela por coisas muito boas, né? Eu só consigo ter prazer com comida quando eu tô comendo algo do restaurante mais top. Você esquece de ter prazer com comida com aquele biscoito feito em casa, com aquele bolo feito em casa, com aquela pizza feita em casa. Se você não consegue mais ter prazer, até com as coisas mais simples. Então, o seu grau de liberação de dopamina já está muito exigente, né? Isso é importante que a gente aprenda. Então, tem um dos pesquisadores que fez esse estudo, o grande estudo de 75 anos, ele fala assim, felicidade é amor, ponto final. Então, você precisa buscar a sua felicidade realmente onde você vai encontrar felicidade, que é nas coisas que você ama e nas pessoas que você ama, tá? Para mim é muito bom falar sobre isso, porque gestão de comportamento, gente, é muito mais difícil do que gestão de investimentos. Então, para você se tornar uma doutora investidora, não é só aprender a investir, é aprender a gerenciar todos os seus comportamentos. Tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula de quinta-feira às 20 horas. Tchau, tchau.